Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de abril de 2021, são 8 horas da manhã. Marco Aurélio Mello, ministro do STF, manda para a Procuradoria-Geral da República denúncia sobre cheques de Queiroz a Michele Bolsonaro. Presidente da CPI deve adiar posse de relator até apreciação judicial. O futuro presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, deve esperar que a decisão do juiz da 2ª Vara Federal de Brasília, Charles Renaud, que impede a posse do MDBista Renan Calheiros na relatoria da comissão, seja apreciada pelos tribunais superiores para definir a relatoria do colegiado. Ainda no UOL, governo escala tropa de choque para blindar Bolsonaro na CPI da Covid. CPI da Covid, governo Bolsonaro recusou 11 vezes ofertas para compras de vacina, diz o portal G1. Na CNN, CPI vai votar convocação de Queiroga e presidente da Anvisa em primeira reunião. Os requerimentos de convocação serão apreciados pelo colegiado logo após a sessão de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, diz a CNN. CPI da Covid deve ser instalada nesta terça-feira. Inquérito vai focar nas ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia. Na época, após lockdown, Araraquara inicia rastreamento de casos para evitar novo colapso. Setores econômicos e 33 bairros são monitorados durante a fase de reabertura gradual da cidade. Ao identificar contaminados, ruas, bairros, comércios e indústrias podem ser isolados. Nenhuma matéria sobre o show da Prefeitura de Araraquara no combate à Covid cita que o prefeito é do PT. Na época, oposição aciona Ministério Público Federal contra assessor do Planalto que intermediou reunião de empresários ligados a Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro. O deputado afirma que Joel Fonseca usou o cargo para atender interesses privados. Ainda no Valor, juiz que deu liminar contra Renan já foi punido pelo TRF1. O esquema em que o juiz se envolveu passava pela tomada de empréstimos fictícios na Fundação Habitacional do Exército e desvios da ordem de 20 milhões. Quantos poderiam ser salvos? Atraso nas vacinas foi deliberado, diz o governador de Alagoas sobre Bolsonaro. No Correio Brasiliense, delegado da Polícia Federal diz que ministro Salles fez pseudoperícia em madeiras, diz o Correio Brasiliense. CPI da Covid, Pazuello é visto como o alvo mais vulnerável do governo. Na Veja, como será a primeira sessão da CPI da Covid-19 no Senado? A comissão vai abrir os trabalhos por volta das 10 horas e terá como primeiro ato a eleição do presidente do colegiado. No Globo, 1,5 milhão de pessoas estão contra o projeto de Paulo Guedes de taxar livros. Ainda no Globo, dificuldades de atuação do COAF no Brasil preocupam grupos anticorrupção e anti-lavagem da OCDE. Renan Calheiros planeja pedir ao STF acesso a inquéritos sobre fake news e atos antidemocráticos para a CPI da Covid. Gabinete do ódio da presidência será alvo de convocação da CPI da Covid. Funcionários do Palácio Planalto que integram o chamado Gabinete do Ódio serão alvos de um pedido de convocação da CPI da Covid instaurada nesta terça-feira no Senado. PT quer depoimento de Marquinhos Show na CPI da Covid.
O PT quer que o marqueteiro e hipnólogo Marquinhos Show esteja na lista de depoentes da CPI da Covid. Era o marqueteiro de Pazuello. Pacheco diz que escolha de relator da CPI não admite interferência de um juiz e promete ignorar decisão judicial que barrou Renan Calheiros na relatoria da CPI. CPI da Covid começa com Planalto sob ataque e ameaças de Bolsonaro. Sem maioria no colegiado, o governo indica que partirá para o confronto contra grupo de 7 senadores considerados independentes e de oposição. E o presidente engrossa tom contra governadores e faz ameaças, diz o Estadão. CPI da Covid tem potencial explosivo contra o Planalto. Renan vira pesadelo para o Planalto na CPI. Não durou muito a conversa de Jair Bolsonaro de que não teme a CPI. As ações coordenadas de governistas nos últimos dias, com o próprio presidente à frente de algumas delas, deixaram claro, o Planalto não dorme bem à noite. CPI da Covid começa com o Planalto sob ataque. Lula e FHC escrevem textos em nova edição brasileira da biografia de Hobsbawm. A obra será publicada pela editora Planeta em junho deste ano. Lula deve viajar a Brasília em maio para se encontrar com lideranças políticas. O ex-presidente deve viajar para Brasília em maio para se encontrar com lideranças políticas e discutir o cenário político no país. Base de Bolsonaro mostra resistência ao nome de André Mendonça para o STF. Parlamentares não veriam nele personalidade para resistir a pressões em caso de julgamentos impopulares. Principais riscos à vacinação são falta de doses e cronograma da saúde, diz pesquisa do TCU. Com o agravamento da pandemia, investidores estrangeiros retiram 2,1 bilhões de dólares do Brasil em março. Guedes tem atrito com par argentino em reunião sobre redução de tarifas do Mercosul. O ministro argentino da Economia e Paulo Guedes discutiram as teses de Adam Smith e a mão invisível do mercado. STF manda governo criar programa de renda básica para pessoas em extrema pobreza. Decisão atende pedido da Defensoria Pública, que afirmou que a lei sobre o tema, criada há 17 anos, ainda não foi implementada. Pressão contra aumento de plano de saúde na pandemia volta a crescer. A ANS tem dialogado com operadoras pedindo para contemplar o momento delicado que o país vive. Bolsonaro ignora a Covid em plano orçamentário de 2022. Falta de detalhamento é contestada no Congresso, enquanto o TCU já analisa omissões de 2021. Bolsonaro e concorrência acirrada são obstáculos para a candidatura do Brasil à Corte Interamericana de Direitos Humanos. União Europeia processa AstraZeneca por falhas no fornecimento de vacinas. Desgaste no Congresso pode enfraquecer favorito de Bolsonaro em disputa por vaga no Supremo. Da cloroquina à vacina, confrontos de Bolsonaro na pandemia devem ser alvo da CPI da Covid no Senado. Com CPI, Planalto atua por submersão de Pazuello e narrativa de escassez mundial para vacinas. CPI da Covid no Senado estreia sob embate judicial e tenta focar atraso em vacinas. Pacheco diz que Senado não vai cumprir decisão de juiz do Distrito Federal sobre impedir Renan Calheiros de relatar CPI. Renan Calheiros e Pacheco, presidente do Senado, restringem acesso do público às suas contas no Twitter. Piadas de Bolsonaro sobre chineses atrapalham a importação de insumos para a vacina, diz secretário do governador de São Paulo, João Dória. Delegado que denunciou Ricardo Salles discute com colega da PF durante audiência pública. Alexandre Saraiva bateu boca com o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, que é agente da Polícia Federal. Oposição na Câmara vai coletar assinaturas
e quer CPI para investigar Ricardo Salles. Embaixadores da América Latina e Europa buscam diálogo com Lula. Ex-presidente estará na capital federal na próxima semana e tem agendado encontros com lideranças. Bolsonaro está muito devedor com evangélicos, diz deputado que lidera segmento no Congresso. Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, diz que o presidente tem sido cobrado em reuniões com parlamentares. Meus amigos, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.